suas promessas. O Senhor é bom, o suficiente para nos redimir, para nos curar, para nos transformar em santíssimo. Em nome de Jesus, eu glória a Deus. Paz o Senhor, igreja. Ele está feliz por estar aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para você que você tenha que se sentir privilegiado por estar aqui hoje. Porque se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Ele preparou essa noite muito especial para ministrar o teu coração. E eu quero pedir em nome de Jesus que você esteja sensível ao que o Espírito vai dizer à igreja nessa noite. Porque o Espírito Santo fala. E eu gostaria, em nome de Jesus, que todos se aceitassem, só ficassem atrás quem realmente está trabalhando, em reverência ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa e ele é sensível. E eu posso te garantir uma coisa, que eu não quero que eles ficassem na presença dele. Eu não posso. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos orar. Doce Espírito Santo, eu entrego esse momento na tua dependência. E eu quero te pedir nessa noite que tome o teu lugar de honra. Tome o teu lugar daqui. Porque se o Senhor não se manifestar aqui, tem dó. Se o Espírito Santo não quebrantar os corações aqui nessa noite, não tem dó. E como eu dependo da tua presença, como eu sou dependente da tua presença, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações essa noite. Nós queremos te orar, Jesus. Nós queremos te orar. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te entregamos tudo, Senhor. Nós te entregamos tudo. Nós te entregamos tudo. Pois tu és santo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu queria te convidar por 2 minutos para você se colocar em pé só um pouquinho. Só um pouquinho. Por 2 minutos, eu queria que você levantasse sua mão e começasse a adorar o Senhor. Adorei. Ele está aqui. Ele está aqui. Hoje são amigos. Ele está aqui. Há uma presença santa. Oh, Jesus.
noite da noiva. Digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Agora nessa atmosfera pode sim. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Queridos, nós estamos tratando no decorrer desse mês sobre metanoia, sobre mudança de pensamento. E o que nós temos vivido, o que nós temos visto hoje, é uma triste realidade que temos enfrentado. Porque as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de receber o novo de Deus. E as pessoas têm muita dificuldade de viver a verdade do Evangelho. Porque hoje tem vindo uma classe, tem vindo uma sociedade, tem vindo situações que tem colocado na mente das pessoas algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. E eu queria trazer para você hoje uma palavra do coração de Deus. Tem mais ou menos uns 10 dias que o Espírito Santo tem ministrado essa palavra no meu coração. Como nós vemos a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala para o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração. Como nós vemos a palavra de Deus, e por que eu acho que vocês têm um livro mais atualizado? Se tem um livro que é atualizado é a palavra de Deus, porque ela se renova todos os dias. Ela se renova. E ele diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável para a vida de vocês. E o que eu queria falar um pouquinho com vocês nessa noite hoje é sobre uma palavra que nós falamos muito, nós declaramos muito, mas nós não compreendemos o que é. O que mais nós precisamos hoje é nós vamos vencer. Eu sou vencedor. Eu vou vencer. Deus me fez para vencer. Deus me fez para ser um vencedor. E de fato, essa é uma verdade. Deus te fez para vencer. Deus te fez como um vencedor. Isso é uma verdade da palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Só que a primeira coisa que eu tenho que entender é o significado dessa palavra. A palavra vencer, ou obter a vitória, ela deve ser triunfar sobre. É triunfar sobre algo, é triunfar sobre alguma coisa, é triunfar sobre uma situação. Sabe por quê, queridos? Hoje o que mais nós vemos no mundo, e nós usamos isso. Nós falamos assim para os nossos filhos, nós falamos assim para os nossos amigos: ah, não importa, mas o importante é competir. Quem já falou isso para mim? Não, a questão não vai vencer, o importante é que você vai competir, o importante é você competir. Queridos, o importante é competir sim, no mundo lá fora. Onde você se adequa a uma situação que você tem que compartilhar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o reino de Deus não é competir, o reino de Deus nos chama para vencer. No reino de Deus, se você
esforço. Eu vou citar vários versículos aqui, eu quero que vocês estejam atentos. Depois, no final do culto, se você quiser pegar também esses versículos, você me procura. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12, ele diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Então, se o reino dos céus é tomado por esforço, eu não estou competindo, eu estou entrando para vencer. E sabe o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender contra quem eu estou guerreando. Eu tenho que entender contra quem é a minha luta. Porque se eu estou entrando para vencer, eu estou entrando para derrotar alguém. Eu estou entrando para guerrear contra alguém. Isso é muito sério. Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8 e 9. Olha o que ele diz, olha o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos sair daqui hoje com a nossa mente aberta para a realidade do mundo espiritual. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, quem quer ter o inimigo? Em algumas traduções na minha Bíblia diz nosso adversário. Quem é o teu adversário? Não é o teu marido, o teu adversário. Não é a tua esposa, o teu adversário. Por incrível que pareça, não é a sua sogra, o seu adversário. O seu adversário é o diabo. É contra ele que você luta. É contra ele que você guerreia. E a Bíblia diz assim: porque ele fica como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, querido, se você entrar no mundo espiritual para competir, o diabo, teu adversário, vai te devorar. Você vai se dar uma presa fácil do diabo. Você vai se tornar uma presa, alvo assim, de prato cheio para ele. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender no mundo espiritual, que ele existe, eu tenho que entrar para vencer. Porque o diabo não é o adversário. Ele não dorme em serviço. Sabe por que ele não dorme em serviço? Eu tive uma experiência essa semana que me deixou muito triste. Um conhecido meu, um comerciante, um conhecido meu, foi parar no hospital. Eu conhecia ele há alguns anos. E na época que nós estávamos mais em contato por causa do comércio dele, o pai dele pegou logo, veio a falecer com câncer. Depois que o pai dele faleceu com câncer, a mãe dele descobriu um câncer. Está lutando para sobreviver. Lutando contra o câncer agressivo. E eu encontro esse rapaz no hospital fazendo hemodiálise, porque descobriu um problema sério renal, grave. E eu conversando com ele no leito, ele disse para mim assim: o meu irmão morreu. O diabo disse moça, porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E eu quero dizer para você nessa noite, com muita propriedade do que eu estou dizendo. Se você até hoje subestimou as forças do diabo, cuidado. Cuidado. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que é valente nas guerras. Nós temos o Senhor dos Exércitos que é o nosso escudo. Mas Ele só se manifesta na vida daqueles que têm vida com Ele. Ele só se manifesta como general de guerra, aquele que está debaixo da tua cobertura, debaixo do sangue dele. E se você está aqui dentro hoje, é porque você está ativo no mundo espiritual. Então cuidado. Não subestime pelo adversário. Se posicione em Deus. Lembra que nós temos que vencer. Nós entramos para vencer. Nós entramos para derrotar. Nós entramos para guerrear. Certos e convictos que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você crê nisso? E o que me chama a atenção é que Jesus ele fala de uma forma tão clara sobre vencer, que se isso não fosse tão sério no mundo espiritual, ele não diria o que ele disse para as igrejas de Apocalipse. Queridos, quando você pega a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, quando João, na ilha de Patmos, teve uma visão das igrejas da Ásia Menor, e Deus começa a revelar para ele o estado daquela igreja.
Filadélfia da Laodiceia. Todas essas igrejas tiveram que vencer. Todas essas igrejas tiveram que vencer alguma coisa. Muitas dessas igrejas tinham uma promessa de Deus para a vida delas. Porque quando você vê os textos, Jesus ele fala assim: e há o que vencer. Aí depois na outra ele diz: e há o que vencer. E depois na outra igreja ele diz: e há o que vencer. Em momento nenhum Jesus disse: há o que competir. Em momento nenhum Jesus disse: olha, quem tiver um esforço bom. Não, em momento nenhum Jesus disse isso. Mas ele disse assim: aquele que vencer, eu escreverei o teu nome no livro da vida. Aquele que vencer, eu darei um novo nome. Aquele que vencer, sentará no trono do Pai comigo. Aquele que vencer, eu farei dele coluna no céu. Ao que vencer, não ao que compete. Ao que vencer. Mas essas igrejas, elas tiveram que superar algumas coisas que eu quero trazer aqui, que é o nosso dia a dia. Essas igrejas, elas tiveram que fazer um caminho de volta. E quando nós começamos a olhar para a igreja de Éfeso, a primeira coisa que Jesus disse foi assim: o que eu tenho contra você é que você deixaste o teu primeiro amor. E Jesus ele fala assim: Daniel, aconselho-te que se arrependa e volte. Vamos entender uma coisa. Jesus ele fala assim: eu tenho contra você que deixaste o teu primeiro amor. Eu aconselho que você se arrependa. Arrepender é quando nós cometemos pecados, sim ou não? Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então quero dizer aqui, de uma forma muito clara, que se eu não amar Deus de todo o meu coração e não viver a essência do primeiro amor, eu estou em pecado. Então você não tem que chegar em mim ou em qualquer pessoa e falar: pastora, ora para mim, para que eu volte ao primeiro amor, para que Deus aceite de novo o primeiro amor. Não, querido, você tem que se arrepender do seu pecado, de ter deixado de amar a Deus. Isso é pecado. E a igreja de Éfeso, ela lutou contra isso quantas vezes? Nós lutamos. Nós começamos a servir a Deus de uma maneira. Nós começamos no ministério de uma maneira. Mas eu quero dizer para você, querido, se o seu ministério é sustentado pela tua vida de oração, se você não tem vida de oração, é uma questão de tempo, você vai fracassar. Se você não tem vida de oração, é uma questão de tempo. Já dizia um pastor conhecidíssimo: aquele que peca, deixa de orar, aquele que ora, deixa de pecar. É simples assim. A questão do mundo espiritual, você só consegue se manter nele vencendo através de uma vida de oração. Não é campanha. Não é pedir para alguém orar por você. É você, Deus. Outra coisa que nós vemos nas igrejas, que em um determinado ponto, na igreja de Esmirna, o Senhor fala para eles: olha, o diabo, de novo, ele fala: o diabo, vosso adversário, vai manter vocês em prisões para tentar vocês por um período de tempo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a provação ela vem e passa. Ele diz um período de tempo. Mas esse tempo é necessário para forjar o nosso caráter, para ver se no primeiro obstáculo nós vamos desistir da fé. Queridos, a tentação ela virá, porque está na Bíblia. Mas eu quero dizer para você uma verdade absoluta: aquele que confessa a tentação não confessa o pecado. Se você confessar suas tentações a Deus, pode ter certeza que você não vai confessar pecado, porque a Bíblia que eu leio diz que no momento oportuno Ele vai enviar um escape. Porque a Bíblia diz também que não vem sobre nós tentação senão humana,
você entendeu que você tem uma guerra para vencer. Quantas vezes somos tentados? Somos tentados todos os dias. Paulo ele diz isso. Nós somos entregues à morte todos os dias. Nós lutamos todos os dias. O bem que eu quero fazer, se eu não faço mal, esse é o que eu estou fazendo. A nossa luta. E nós temos que entender, queridos, que para cada situação que nós vencemos, para cada guerra que combatemos, tem uma promessa para nós de vida e vida e abundância. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos tomar muito cuidado é com a religiosidade. Essas igrejas da Ásia Menor, elas sofriam, a igreja de Pérgamo, elas sofriam com a religiosidade. Elas cumpriam os ritos. Era tudo perfeito nos seus detalhes. Mas não havia vida. Não havia presença. Como está? Você vem na igreja ou você vem na igreja? O teu culto se resume aqui ao teu culto começa amanhã no teu trabalho. A tua adoração se resume aqui em 20 minutos de louvor, ou a tua adoração é o teu estilo de vida. Porque os olhos do Senhor nos contemplam. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Ao Senhor nós não enganamos, nós não podemos esconder nada do Espírito Santo. Ele é o fogo que consome. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos saber que nós temos uma batalha. E a religiosidade é um perigo. Porque você acha que ser politicamente correto vai te levar ao céu. E não vai. A tua salvação não está condicionada ao teu caráter, às tuas boas obras. A tua salvação ela está condicionada à tua vida com Cristo, à tua intimidade com Ele, à tua comunhão com o Espírito Santo, em querer viver para Ele, em querer estar cheio dEle. Não é os teus dons que vão te levar para o céu, é o fruto que você carrega, que você pratica, que vai te garantir a vida eterna. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que nós temos que vencer a religiosidade. E assim ela vai falando de tantas outras coisas. A palavra de Deus, queridos, ela vem com o poder de nos confrontar, porque o Evangelho que nos confronta, ele não transforma. E uma das coisas que me chamam muita atenção na igreja de Filadélfia é a apostasia. Ela tinha aparência de viva, mas estava morta. Quem olhava para aquela igreja parecia que estava tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo no seu devido lugar, mas não havia a vida de Deus ali, não havia o fogo do Espírito Santo ali, não havia o temor pela palavra, não havia unção naquele lugar. Sabe por que hoje nós vivemos isso dessa maneira? Porque tem sido pregado um evangelho de fantasia. Tem sido ministrado um evangelho Walt Disney hoje, onde tudo é lindo, onde Deus vai te dar, onde tudo vai acontecer. Tem sido ministrado um evangelho que se você decretar para Deus, Deus vai te dar, como se Deus fosse teu empregado, como se Deus não tivesse nada mais do que fazer, não se preocupar com você. Tem sido ministrado um evangelho gourmet, aonde eu sou abençoado em tudo, aonde eu tenho que prosperar em tudo, aonde a minha vida é linda em tudo, é mentira. O evangelho da cruz que pregamos não é esse. O evangelho do avivamento é subir o Calvário com lágrimas nos olhos. Não é esse evangelho cor-de-rosa que as pessoas falam, não, querido.
bem no céu. O que Deus tem pedido para você? O que o Senhor tem pedido para você? E sabe por que Ele pede? Porque Ele tem uma palavra estabelecida sobre a minha vida e a tua vida. Uma palavra para pessoas que entraram no mundo espiritual para vencer. Uma palavra sobre a tua vida e sobre a minha vida que garante para você a vitória no Senhor Jesus. Mas eu preciso entender, eu tenho que guerrear, porque o reino é tomado por esforço. Eu tenho que lutar, porque o reino é tomado por esforço. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ela é contra principados e potestades. O mundo espiritual existe e Jesus está voltando. E o Senhor tem dado palavras hoje para preparar uma igreja para aquilo que vai vir, porque a igreja vai ser perseguida. Ou você acha que você vai ser arrebatado primeiro antes da perseguição? Vai, querido, nós vamos passar por ela. Por isso que o Senhor hoje começa a provar os corações. Por isso que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, receberá uma nova vida. Você acha que Jesus está preparando nós para ir para desistir do mesmo caminho? Você acha que as lutas que você passa, que os desafios que você trava, é porque Deus não tem o que fazer? Não, Deus. É porque Ele está te preparando para aquilo que há de vir. Porque vai chegar um dia que você vai ter que decidir entre Cristo e as coisas do mundo. Vai chegar um dia que você vai ter que ou escolher morrer por Cristo ou ir para o inferno. Vai chegar esse dia e não vai demorar. E nós estamos brincando de igreja. Nós estamos brincando com o Evangelho. Nós namoramos. Não temos vida com Deus. Achamos que 10, 15 minutos de oração por dia é o suficiente para aqueles que estão em guerra. Diga aí que teu irmão do seu lado, não sei se é guerra. Diga aí, pode ser que vocês estão em guerra. É sério. É muito sério. E sabe por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Porque o Senhor quer levantar pessoas para viver um novo tempo que está por vir. Nós vamos viver grandes promessas de Deus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. E eu quero viver essa promessa. Eu quero fazer parte desse mover do Espírito Santo sobre a terra. Eu quero ser útil no reino, porque um dia eu vou chegar diante de Deus e eu não quero apresentar para Ele as minhas mãos vazias. Sabe, queridos, nós temos uma visão muito deturpada de ministério. Nós achamos que o ministério é dentro da igreja. E não é. O maior ministério, Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, que a luz de vocês brilhem. Então não é aqui dentro, é lá fora do ministério. É lá que o Senhor te chama para guerrear, para resgatar as vidas das mãos do diabo. É lá que está a incumbência de ser uma missionária, missionário, porque todos nós temos uma missão. Então, se você tem uma missão, você é um missionário, você é uma missionária. Então, exerça a missão que Deus te deu. E te pregar o Evangelho aqui na terra. Porque eu posso te garantir que um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus. Ninguém vai escapar. Ninguém. Eu quero encerrar essa palavra com alguns versículos que, de alguma forma, trazem impacto sobre a minha vida. Em 1 João 5,14 ele diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
nasceu para isso. Então você não tem desculpa para não viver a convenção. Se você nasceu de Deus. Em Romanos 8, 37, 39, Paulo ele faz uma declaração e diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que coisas são essas? Todas essas coisas. E todas essas coisas não tem desculpa. Não tem desculpa. E o que mais me impressiona é o que Paulo diz para Timóteo no fim do seu ministério. E um dia eu quero chegar e dizer esse versículo de todo o meu coração. Não hoje, porque eu tenho consciência de que eu tenho muito para fazer pela glória de Deus. Mas um dia eu quero poder dizer com uma testemunha forte: acabei a carreira e guardei a vida. Queridos, eu quero encorajar vocês nessa noite. Jesus te capacita. E vencedor não é aquele que tem carro, que tem casa, que tem fazenda, que tem dinheiro. Vencedor é aquele que vence o pecado. É aquele que vence o ódio, é aquele que vence a falta de perdão. É aquele que vence a avareza, é aquele que vence a pornografia, é aquele que vence o adultério. É aquele que vence a religiosidade, é aquele que vence a mediocridade, é aquele que vence a sua carne, é aquele que vence a falta de coragem de deixar Deus acontecer no chão. E essas coisas que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero dizer para você que tudo se resume numa situação. Se você quer desfrutar uma vida de bênçãos e de vitórias, e poder um dia estar diante do Senhor, queridos, imagina essa cena comigo. Imagina, todos nós, imagina, o Senhor no céu, multidões e multidões e multidões. E Jesus a destra do Pai. E Jesus aponta para nós e diz assim: eles venceram por causa do sangue do Pai. Oh, queridos, isso não tem preço. O que adianta tanto dinheiro? O que adianta tanta ilusão? O que adianta tanto egoísmo? O que adianta você querer juntar pessoas na terra para que vai aqui o anticristo? Se você não pedir a tua alma hoje, o que você tem para oferecer? Se você não pedir a tua alma daqui meia hora, o que você tem para oferecer? Eu quero que você leve essa pergunta no seu coração. Se o Senhor me pedir a alma hoje, o que eu vou oferecer? Ainda não tem. Começa a desenvolver uma vida de oração, que vai sustentar minhas vidas. Comece a praticar jejum, querido. O jejum vai te fortalecer em as terras. Comece a levar Deus a sério. Não faça a obra do Senhor de maneira relaxada. Não suba no altar ou em qualquer lugar sem ter uma vida de oração. Não envergonhe o nome de Jesus. Igreja de vida. Não entristeça o Espírito Santo. Se coloque de pé. Vamos orar. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos deixar nossa mente ser renovada pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos
Eu farei nele coluna do Senhor. E ao me vencer, eu farei ele assentar no trono, assim como eu, Jesus, venci e me assentei no trono do lado do Pai. E ao me vencer, ele não experimentará a segunda morte. E ao me vencer, eu darei um novo nome para ele. Isso aí ele vai saber que é. Ao me vencer, ele comerá do maná que sai da boca de Deus. Ao que vencer não é aquele que compete, mas é ao que vencer, é aquele que vence, é aquele que luta, é aquele que vence. Desperta, igreja. Ninguém ouviu os sons aqui nesse período. Mas Jesus, é você, Deus. Jesus. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Amado da minha alma, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, só Ele tem poder. Coração de pedra não pega fogo, mas eu creio no Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne, e esse coração de carne será incendiado pelo fogo do Espírito. Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, te amamos, Senhor. Que amor é esse que não desiste de nós, Jesus? Que amor é esse, Senhor, que não nos abandona? Que amor é esse, Senhor, que vê os nossos pecados, o Senhor nos busca? E meio a tanta trevas, o Senhor nos encontra. Oh, meu amor é esse, Jesus. Meu amor é esse, Pai. Se posso te dar minha vida a ti, Jesus. Eu só posso entregar, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, minha vida na tua presença. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a sermos cheios do Espírito. Falou entre nós nos salmos, hinos e cânticos. Assim seremos cheios do Espírito. Seremos cheios do Espírito. Depositamos a nossa guerra nos teus mãos. Porque hoje aqui como igreja, nós reconhecemos que sozinhos nós não podemos. Reconhecemos que na nossa força do nosso braço, nós não somos capazes. Mas se o Senhor vier, se o Senhor se levantar ao nosso favor nessa noite, como clamamos, sabemos que a vitória nos pertence pelo sangue de Jesus. Queremos ouvir da tua boca, vinde, bendito do Senhor, como eu falei. Entrai no descanso que está preparado para nós. Porque combater um bom combate. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda enquanto estamos nessa terra. Nos ajuda, Espírito Santo. Esse é o nosso clamor nessa noite. Assim te entregamos tudo. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Espírito Santo, que essa palavra não se aparte do coração, eu quero
semente. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra possa permanecer viva no coração de todos e para o teu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.